Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre violência. Então, eu diria, né, que entre os tipos de interação entre as pessoas, né, há 5 estratégias básicas que existem na possibilidade das interações entre as pessoas, né. O primeiro item, né, dessa interação seria a estratégia passiva, né. A passiva, a pessoa simplesmente não faz nada, né, apenas dá aquilo que o outro pede, né. E nesse sentido, a passividade mútua, né, ela gera a cordialidade e a base de uma relação amigável entre as pessoas, né? O segundo tipo de interação seria a questão da estratégia de negociação, né? É quando a pessoa busca negociar antes de realizar, né? A negociação mútua frequentemente gera bons parceiros e bons aliados, né? Normalmente a negociação é o que gera a cordialidade profissional, né? Uma outra estratégia seria a estratégia de sedução, né? Que busca, a pessoa busca coisas, né, de menor valor, trocar coisas de menor valor por coisas de maior valor, né? A relação de troca, então, é uma relação mais favorável, né, ao lado do sedutor, ao menos do ponto de vista dele, né? E uma quarta forma de interação seria a questão da estratégia de ameaça, né? Que busca despertar o medo, né, alheio, né, para que a pessoa com esse medo não faça algo indesejável, né? Duas pessoas jogando, né, essa mesma estratégia da ameaça, ganha aquele, né, que souber aterrorizar mais, né? E por último, teria a questão da estratégia agressiva, né? Aqui, propriamente dito, a violência física, né? A pessoa usa a violência física para conseguir aquilo que quer, né? Duas pessoas jogando estratégia desse tipo, né, agressão física, violência, ganha, né, aquele que tem mais poder bélico efetivo, né? Então, eu faço todo um estudo num livro meu antigo, né, de violência, em que visa estudar, né, com, entre dois jogadores, né, cada uma dessas estratégias e, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa é, faz uma estratégia passiva e a outra faz a negociação, né? E existe uma série de exemplos no livro e eu não vou entrar aqui nos detalhes porque seria muito extenso e está além dos propósitos, né, desse canal, né? E aí, a determinado momento, a pessoa se pergunta, né, por que a gente, se a gente viu que a violência, né, ela é a estratégia dominante, né, baseado, né, nesse quadro da violência, né, se essa estratégia dominante, por que a gente não deve utilizar a violência como padrão, né? E eu diria, né, que há vários motivos para isso e, por exemplo, só um dos exemplos seria o caso, né, das outras pessoas serem mais fortes que você e aí você pode perder até a sua própria vida, né? E é bem difícil, né, ser mais forte o tempo todo, né? Como falado lá no livro chinês, né, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e nesse livro, né, ele fala, né, que a violência ela sempre traz perdas materiais e perdas de vidas humanas. E quando as pessoas morrem, isso também afeta, né, a capacidade produtiva de um país, né, fazendo com que o mundo se torne pior para aquelas pessoas que sobreviverem, né? Então, em última análise, também as perdas humanas se convertem, né, em perdas materiais que vão gerar uma condição de vida pior para as pessoas que sobrevivem, né? E outro motivo também decorre, né, agora esse motivo decorre de conhecimentos em estatística, né? Para que cada pessoa que comete um ato de violência, né, existe uma probabilidade de que outras pessoas reajam e isso termine em morte de alguma forma, né? Em um episódio anterior, né, eu cheguei a falar isso, né, e eu cheguei a abordar o exemplo do dado, né, e a repetição, né, dessa estratégia violenta, né, termina fazendo com que a pessoa violenta seja cada vez mais odiada e a cada rodada violenta, né, por questão de probabilidade, isso aumenta a chance, né, dela morrer, né. E a ideia do dado, para você entender, né, por que a violência não deve ser utilizada por padrão, vem da analogia do dado, né. Imagine que num dado de 6 lados, se você tirar um, você é morto, né. Os outros 5 lados do dado, você escapa. E faça aí o experimento se quiser. Quantas vezes você vai precisar jogar o dado para cima para que você tire um, né? Algumas pessoas logo de cara tiram um, né? E o pior resultado.
Outras demoram mais, mas é quase certo que em algum momento alguém vai tirar o 1, né? E nesse sentido, eu diria que a violência só deve ser utilizada, né, em último caso, quando não existirem mais recursos disponíveis, né? E eu diria também que também é válida a questão da autodefesa contra justamente alguém que inicie injustamente uma agressão a você mesmo, né? E é importante dizer, né, que em sociedades que a violência está estabelecida como padrão, né, nas mãos de psicopatas, esse padrão normalmente só pode ser parado, né, pela própria violência ou ameaça de violência, né? E nesse sentido, né, a ideia, né, de fazer uma ameaça crível, né, muitas vezes pode conter, né, más intenções de outras pessoas, né? E adotar a estratégia passiva, né, ela é recomendada somente se não prejudicar ninguém, né? A ideia é ser passivo, né, transformando a outra pessoa num devedor de favores e, se possível, um amigo, né? A questão da estratégia de negociação, ela é recomendada somente se o outro lado for racional, né? Ou então, se você não tiver algo que o outro não valorize, né? Seriam as duas formas aí de por que adotar uma estratégia da negociação, né? A estratégia da sedução, ela não é recomendada para, por exemplo, seduzir pessoas comprometidas, né? A chance de despertar o ódio alheio é alta, né? E pode terminar, eventualmente, em violência, né? Já a ameaça, a ideia, né, é só cumprir a ameaça quando não há outra alternativa viável, né? E a agressão, ela só pode ser usada, né, de forma legítima, né, para parar outras agressões, né? E eu diria que a dessensibilização à violência é um problema que está presente nas sociedades atuais. Desde crianças a gente é bombardeado com guerras, em filmes, com jogos que representam, né, a violência. E lá vai o menininho que está matando o coleguinha virtualmente. E, de certa forma, essa repetição, né, a situações de violência, né, termina fazendo, né, com que as pessoas elas não se sintam muito à vontade com a violência, que isso não perturbe mais. O que é uma realidade humana, né, que não é uma coisa natural para o homem aceitar a questão da violência, né? Se você pegar as sociedades antigas, né, não existia, cada vez que acontecia uma violência era algo assim escandaloso, né? E nos tempos atuais, né, a empatia, a capacidade de sentir empatia pela outra pessoa, ela está cada vez menor, justamente em função da dessensibilização através desses elementos, né, de violência na nossa cultura, né? Então, são pessoas que, por exemplo, por terem convivido, né, com a violência desde crianças até adolescentes, são pessoas que são capazes de passar na rua, ver alguma violência acontecendo, né, e simplesmente não sentir absolutamente nada, né, em relação àquela violência percebida, né, aquela violência real. E isso é fruto de uma dessensibilização cultural pela exposição constante, né, de nossas crianças e adolescentes ao tema da violência, né, ao tema recorrente da violência, né. Na Índia, por exemplo, existe uma menor penetração, né, nessa cultura de violência, mas mesmo assim é algo que nos últimos tempos tem atingido toda a humanidade como um todo, pelo menos aquela parte, né, da humanidade que minimamente tem acesso a um celular e internet, no mínimo, né, para jogar os joguinhos, né, de violência, né. E agora eu gostaria de falar, né, por que a não violência é tão interessante, né? Quais tipos de benefícios existem, né, para uma pessoa que decide se posicionar, né, pela não violência, né? Eu diria que há pelo menos 5 tipos, né, de benefícios: os benefícios pessoais, os benefícios familiares, os benefícios grupais, os benefícios sociais e os benefícios transpessoais, né? Os pessoais seriam justamente a questão da liberdade, da autoestima e das oportunidades, né? Os familiares seria proporcionar, né, o apoio mútuo, a união entre as pessoas e uma maior motivação, né? Uma fonte, né, grupal seria a questão da pacificação, né, a recomposição e a evolução, né?
Os benefícios estatais, por outro lado, seriam um resgate, né, da cidadania, a diminuição, né, da criminalidade violenta e a melhoria da economia, né, porque nesse sentido, quando a gente vive em paz, né, em tempos de paz, o comércio normalmente floresce de forma mais tranquila, né, porque quando há violência as pessoas ficam com medo, né, e não comercializam as coisas que elas poderiam, né, por medo de roubo, assalto, esse tipo de coisa, né. E você tem os benefícios transpessoais, né, que tem relação com o karma e a evolução da pessoa, né, pelo plantar de uma boa ação, né, que no futuro vai gerar bons frutos, né. Muitas pessoas elas argumentam, né, que passaram um tempo testando, né, essa ideia, né, de não violência e não conseguiram enxergar nenhum benefício, né. Então tem isso em perspectiva, né. E eu diria que basta um maluco apertar um botão para destruir a humanidade, mas para construir, né, a humanidade que vivemos foram necessários muitos anos, né. A destruição, né, ela costuma ser mais fácil do que a construção, né. Um edifício geralmente leva alguns meses, né, para se fazer, né. Mas para destruir ele, basta implodir ele em alguns segundos, né. Então tenha sempre esse meta que a não violência é algo que vai dar frutos num prazo um pouco maior, né. Não é algo que você vai começar a praticar agora e que vai render frutos para agora, né. E fazendo analogia, né, uma pessoa pode ter plantado batatas, né, veio um temporal e ela não conseguiu, né, colher as batatas dela. Mas se a pessoa não tem uma reserva, né, ela está lascada. E a situação dela ainda é pior se ela dizer assim, oh, coitada de mim, não vou plantar não. Aí que ela vai se lascar mais ainda, né? Então, se nós desistirmos, né, de semear o bem, né, a única certeza que temos é que a gente não vai ter nem a possibilidade de colher bons frutos no futuro, né? E eu gostaria de destacar também, né, que a paz, né, ela costuma ser o principal requisito para que haja progresso, né, social e econômico, né? Basta a gente estudar a história, né, ou perguntar para o vô, né, alguém que tem um avô ou avó de 90 anos, perguntar a ele aí como é que as coisas eram antigamente, né? E eu diria que a guerra, né, é sempre um horror para todos aqueles envolvidos na guerra, né? Muitos soldados, né, que participaram, né, da guerra, por exemplo, na linha de frente, né, ficaram traumatizados, né? Alguns viram drogados, alcoólatras. Muitos precisam de vários anos para se recuperar desse trauma, né? E eu diria, né, que para uma pessoa que está nessa situação, né, que por pior que tenha sido a situação que você passou, né, ainda tem jeito, né? O tempo é a única coisa que cura tudo, né? Aguente firme e siga em frente, né? Se você tiver com pensamentos ruins, né, procure ajuda, né? E eu diria que não é preciso que uma pessoa passe por situações extremas, né, para só ir procurar ajuda, né? Tenha em mente que você só está colhendo, né, o que você plantou, né? E se você não criar condições para que as coisas fiquem melhor no futuro, né, aí é que não vai ter esperança nenhuma, né? E eu gostaria de destacar, né, que em muitos casos, né, de violência, a motivação dela vem da ausência do perceber, né, o ponto de vista das outras pessoas, né? Porque se a gente não se coloca, né, no lugar da outra pessoa, a gente tem uma visão mais incompleta da realidade, né? E isso, por vezes, termina, né, na própria realização da violência, né, em si, né? E agora eu gostaria de falar, né, um pouco da minha percepção, né, que quando você é jovem, né, e você tem professores de história, né, com fortes tendências marxistas, né, eu diria que é particularmente difícil, né, não se encantar com a ideia do comunismo, né, como proposta de sociedade, né. Muitas vezes essa proposta, né, atrai pessoas com promessas de um futuro melhor, né. Então aí você tem o comunismo, né, que forma no mundo a juventude revolucionária, né. E são pessoas que idolatram Fidel Castro e Che Guevara, né? E considerados, né, por vários historiadores mais neutros, né, pessoas horríveis, né, assassinos, mandava todo mundo para o paredão e não mandava só as pessoas que excortavam, as pessoas que se mantinham neutro, que não defendiam a revolução também mandava para o paredão e mandava matar, né? E pessoas horríveis, né? E uma reflexão, né, que eu gostaria de trazer, né, é a seguinte questão, né? Por exemplo, quem coletará o lixo após a revolução, né? Então, essa pergunta, ela até hoje constrange muitos comunistas revolucionários, né? E eu diria, né, que
para pensar um pouco, né? A igualdade das funções sociais é um mito, né? O máximo que poderia se fazer, né, era valorizar igualmente as diferenças. Mas o fato, né, é que a sociedade precisa de pessoas que desempenham funções diferentes, né? A pergunta, né, de quem coletará o lixo da revolução, após a revolução, certamente constrange, né? Porque o líder revolucionário vai dizer, né? Eu aqui não vou fazer, não vou pegar o lixo. Você acha que o cara que é cabeça lá da revolução, ele vai querer pegar o lixo? E aí, então, né, os esquemas de privilégios, né, são restabelecidos por outras vias. É o irmão, é o filho do ditador, é o papagaio do ditador, é o periquito do ditador, são os amiguinhos capitalistas do ditador. E aí são essas pessoas que passam a ter privilégios, né? E muitas vezes isso é considerado comunismo erroneamente, né? Porque sem dar privilégios, e os privilégios são estabelecidos por outras vias, né? Isso aí não tem nunca como ser comunismo de verdade, né? E não sei nem se seria uma utopia realizável, né, na prática. As experiências que a gente tem são todas nesse sentido de pessoas horríveis que ascendem ao poder e matam muita gente e tornam a vida de todas as pessoas piores, né? E embora a juventude, né, se encante, né, com esse ideal revolucionário, né, a revolução que visa tirar pessoas do poder, né, para colocar outras, né, com violência, resta sempre a pergunta, né? Pergunta e reflexão, né? Depois que um ser humano trucida milhares de vidas e taca o porrada em um monte de pessoas, arruína um monte de vidas de gente e confisca, rouba os bens das pessoas, você confiaria sinceramente num governo como esse? Por mais que você defenda a ideia da revolução, você é de concordar que, de certa forma, os fins, né, não justificam os meios, né, como vários desses comunistas querem fazer a gente entender, né? E quem acredita, né, que as pessoas ficam bondosas e justas, né, da noite para o dia, bastando tomar o poder, é uma pessoa que não refletiu bem, né, sobre a questão da natureza humana, né? Se o próprio exercício do poder já corrompe várias pessoas, né, tornam pessoas mais violentas e truculentas, o que acontece, né, quando uma pessoa que tem já o germe da violência em si chega ao poder, né? O resultado, né, que o seu professor de história deve ter ocultado, né, do comunismo são os milhões de assassinatos, simplesmente por ser contra ou não apoiar explicitamente um regime, né? Bastava ser contra ou ser neutro ao regime para ser condenado, né? E mesmo sendo, né, uma minoria populacional, e eram pessoas, né, e a mera divergência, né, de ideias causava suas mortes, né? E admitir a violência, né, como um meio para alcançar esses ideais comunistas é o mesmo que condenar as pessoas a pensarem de uma forma, né, tão rígida como se houvesse uma única forma certa, né, uma única expressão de um pensamento correto, né? E eu diria, né, chegamos a um ponto que vamos para uma parte mais prática, né, a respeito da violência, né? O que a gente pode fazer de prático, né? Que tipo de técnica a gente pode fazer no dia a dia para lidar, né, com a violência, né? Algumas vezes, né, é só uma questão de ignorar, né? Quando não há nada o que fazer, né, às vezes é preciso aguentar, né? Aguentar que a violência cesse, esperar passar e simplesmente deixar para lá, né? A segunda coisa, né, que se pode fazer é negar justificando empaticamente, né? Por exemplo, quando há ameaça de violência, às vezes é possível parar essa violência pela argumentação, né, justificada, né? Você nega, né, aquilo que o outro quer, né, e simplesmente dá uma justificativa plausível, né, para que a violência não se consuma, né? E a ideia é que sejam poucas palavras e fortes razões, né? E você tem também a ideia de alternar empaticamente, né? Isso ocorre quando há ameaça de violência, né? E é possível comutar, né? Alternar a violência por uma violência menos pior, né? Nesse sentido também existe a técnica, né, da escagem de menor valor, né? Significa, quando há ameaça de violência, né, manter uma isca de menor valor, né? E nem sempre dá certo, tá, pessoal? Não me responsabilizo pela técnica, porque até colega meu já
fez isso, né, levou um murro, né? Ele carregava o celular do ladrão e o celular novo dele ficava guardado, né? E o cara já tinha avisado ele antes, sabia que ele tinha um celular bom e um ruim, né? E não funciona sempre, mas às vezes funciona você manter um item, né, de menor valor. Por exemplo, se você está carregando algum dinheiro, né, você manter algum dinheiro na carteira e o resto do dinheiro escondido pode ajudar, de certa forma, a pessoa, né, a não perder tudo, né, por uma violência, né, uma ameaça de violência. Né. Uma escagem de maior valor, né, essa técnica é quando você tenta usar, né, a ambição da outra pessoa contra ele, né, e você vai escalar de algo de maior valor, que pode existir ou não, para poder aumentar as chances de captura, né, dessa pessoa, as chances de que as chances se virem contra quem ameaça a violência. Né. Uma outra ideia seria a questão de isolar, né, após a violência estar concretizada, né, a questão de isolar, né, se isolar do agressor e, se possível, isolar também, né, o agressor. Né. E uma outra ideia seria culpabilizar, né, exagerando. Então, é quando a ameaça de violência está em curso, né, e aí a gente começa a conscientizar o agressor, né, de suas intenções, sempre exagerando, né, a sua intenção. Então, por exemplo, se o ladrão estiver assaltando só você, aí você quer assaltar o ônibus, aí você aumenta um pouco e talvez você consiga repelir, né? Talvez, né? Não é sempre que isso ocorre. Use isso, tente usar com sabedoria, né? E a questão também de assustar, né? Se a violência estiver em curso, né, o ato de assustar o bandido pode fazer desistir, né, ele da agressão. Né? E também em sentido, né, ameaçar, né, se alguém ameaça você de violência, você pode ameaçar, né, também ele de violência. Né? E nesse sentido, você pode inclusive ameaçar ele de uma violência ainda maior. Né? E aí a pessoa ponderar, né, ver se ela realmente tem chance, né, de escapar por meio dessa ameaça, né, dessa contra-ameaça. Né. Tem também a questão de reagir com violência, né, e eu diria que reagir com violência, né, somente se você estiver preparado, né, para a violência. Né. Reaja, mas tem risco que muitas vezes não compensa reagir. Né. Existe aquele famoso ditado, né, que vão-se os anéis, ficam os dedos. Né. Bens materiais, no final das contas, é algo que é transitório, né? Sua vida, por outro lado, é um bem maior, né, para você. E uma outra forma, né? Outra forma é você fugir, né? Se você achar que tem chance de escapar, né? Corra, fuja e viva mais, né? O cemitério está cheio de heróis e pode ter sua relevância social, correr, fugir e depois contar a sua história, né? Gostaria de fazer duas indicações finais, né? Existe um discurso famoso do Obama, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. É um discurso em que ele aborda a questão da Bíblia, né, da religião. Coloca no YouTube aí, Obama Culture Renewal. E aí ele vai fazer uma questão, né, da análise da religião e a questão da violência, né? E não só isso, como bastante coisa, né? E Obama Culture Renewal. E você vai conseguir achar facilmente aí no YouTube. Talvez você consiga até uma versão traduzida em português, ou pelo menos uma parte traduzida, mas que é um discurso que eu acho que vale a pena de alguma forma. E na arte, eu gostaria de indicar, né, o filme A Revolução dos Bichos, né, que é um filme interessante que conta... é uma fábula, né, uma fábula em que os bichos se revoltam e aí tomam uma fazenda e aí várias coisas começam a acontecer de curioso, né? Bem didático, bem simbólico, né? Mas acho que vale a pena assistir. É um filme antigo, de 99, mas acho que tem sua função, né, didática. Então é isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Tinha muita coisa para dizer ainda para aprofundar, né, esse tema da violência.
Eu cheguei a escrever um livro inteiro sobre violência e cheguei a ler também um livro de comunicação não violenta do Rosenberg Marshall, se eu não me engano, Rosenberg. E é um livro muito bacana também, que eu super indico. E é isso que eu tinha para dizer. Se você curtiu, dê sua curtida. Se você quiser comentar alguma coisa com a gente, comenta aí embaixo. Se você quiser trocar uma ideia, também vamos lá. E se quiser ajudar a gente, compartilhe, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Um grande abraço. Tchau, tchau.